Hoje eu vou trazer aqui uma matéria de uma história trágica contada por Adriles Jorge, numa coluna aí da Revista Oeste. Por sinal, hoje esta revista oferece um conteúdo de qualidade bem superior às demais concorrentes que estão por aí. Eu acho que muitos brasileiros já ouviram falar no nome Champinha. Para quem não ouviu ou não ficou sabendo de toda a história cercada aí por coisas sinistras envolvendo esse nome, vamos saber realmente agora quem é esse tal de Champinha. Champinha, para começar, é um indivíduo que ficou muito famoso por ter aí, vamos falar o nome mesmo, estuprado por dias e dias uma jovem na frente do seu namorado. E depois disso, matou essa jovem brutalmente e foram aí muitas torturas, né? Na época, esse animal tinha 16 anos de idade. O crime consistiu, além da tortura e morte da jovem Liana Friedenbach, né? Também matou aí o seu jovem namorado, Felipe Café, que tinha na época 19 anos. Liana tinha apenas 16. Mesma idade do Champinha. Esse tal de Champinha estava em companhia de mais quatro elementos que ajudou no cometimento do crime. Esses 4 elementos, todos eles adultos. O fato aconteceu em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, no dia 5 de novembro de 2003. E os assassinos foram presos dia depois do crime. O Champinha, apesar de ser o mais novo do grupo, era o chefe do bando. E foi internado nessa época, né, depois de preso, prendido, na verdade, né, numa unidade da Fundação Casa. E completou lá nessa fundação 18 anos de idade, quando foi transferido para um manicômio, onde ficará por tempo indeterminado. Isso é que é a definição. Vai sempre passando pela junta médica lá para que os psiquiatras, psicólogos dão então o veredito se pode sair ou não. O princípio é indefinido aí a data de sua saída. E não é nenhuma maldade falar, porque é verdade, mas esse é o típico indivíduo que a esquerda brasileira adora venerar. Impressionante. Houve até uma discussão no corredor lá da Câmara dos Deputados lá em Brasília, entre o então deputado federal Jair Bolsonaro e a deputada Maria do Rosário. Depois desse caso, depois desse caso, né, ele ficou mais famoso, né? E Jair Bolsonaro, nessa época, nesse momento lá, ele dava uma entrevista falando da necessidade do Congresso discutir o caso da maioridade penal, justamente por causa desse fato envolvendo Champinha, que deu uma repercussão muito grande no Brasil. Quando a deputada, então, interferiu essa entrevista para defender esse menor, esse marginal que havia cometido aquele crime bárbaro. Eu vou mostrar esse vídeo da época. Vou mostrar aqui esse vídeo da época. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você tem moral? Tá, vagabunda? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado! O que é isso, vai dizer agora que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? A tua família que é de estuprador. Mas o que é isso? Mas o que é isso?
chora agora. Chora. Estava discutindo aqui com a Rede TV a questão da maioridade de 16 anos. Daí ela entrou na conversa, quer dizer, não foi, ela é da outra entrevista, entrou na conversa e falou que é contra a maioridade. Falei, tudo bem, direito teu. E daí eu respondi o seguinte, olha, quem é a favor que a maioridade continue aos 18 anos, pega esse estuprador de São Paulo agora, esse marginal que matou esse casal em São Paulo, e leva para dirigir o carro da sua filha lá no seu estado. Daí ela ficou revoltada. A deputada Maria do Rosário saiu chorando e não quis gravar a entrevista. O senhor não pode chamar uma pessoa de vagabunda. Qualquer mulher, nenhuma mulher é vagabunda. A discussão continuou no plenário. O líder do PT, Nelson Pellegrino, defendeu a deputada e chamou o parlamentar. Aí o Bolsonaro raiz, que nunca foi de engolir as esquisitices da esquerda. E bateu de frente aí com a Maria do Rosário, que é desse jeito, ela sempre foi desse jeito aí, né? E pasme vocês, agora o pai da Liana, que foi morta, ela e o namorado, resolveu então agora acolher esse marginal. Sabe por quê? Em nome de sua ideologia. O seu Ari Friedenbach, pai da Liana, hoje ele é um ativista de esquerda contra a redução da maioridade penal e contra a pena de morte. E ele parece que não era muito bem assim, né? Era mais ou menos. Mas não chegava a ser tão radical esquerdista dessa forma. E aí, dá para definir o papel de um pai, mesmo depois dessas barbaridades terem sido feitas aí contra uma das pessoas que ele mais amava, de repente, apresentar um comportamento desse? Complicado. O Adriles Jorge, ele, além de comentarista, é um excelente escritor e contou essa história dentro de uma perspectiva que só alguém com um talento como o dele consegue trazer, né, para um fato desse. E isso foi lá na coluna da Revista Oeste. Eu vou dar uma palhinha desse texto que o Adriles Jorge ele contou logo depois da nossa vinheta. Pois é, então vamos começar, né, falar a respeito do Adriles Jorge. Vamos lá. Ari Friedenbach, que é um ativista, como eu disse aí, ele quer soltar, então, esse monstro que eu descrevi agora há pouco, após 20 anos de reclusão. O monstro é um caso clássico de uma pessoa irrecuperável, um psicopata clássico, sem compaixão, sádico, cruel, e solto provavelmente cometeria outras monstruosidades. Ari, o pai da menina torturada, estuprada e morta, talvez sofra de ideologia. Não é nem o caso de um pai perdoar o assassino da própria filha. O caso de um pai querer soltar o monstro assassino e estuprador, que pode assassinar e estuprar, torturar outras filhas de outros pais. A ideologia que parece ter cometido o pai de Liana Friedenbach é aquela chamada progressismo, que crê que todo bandido é um vitimista social. Esta idiopatia não reconhece a índole nem a maldade humana. Esta idiopatia cega para o fato de que a maioria gigantesca de pessoas pobres no Brasil, ou mesmo que tenha sofrido abusos, exclusão social ou outros males pessoais ou injustiças sociais, não se transformam em assassinos ou criminosos torturadores. A maioria
do pobre no Brasil trabalha e é honesta, despeito das condições difíceis de vida. Gigantesca maioria das pessoas que tenham sido abusadas e estupradas não se torna abusador ou estuprador ou torturador. Apenas as pessoas mortas, como Liana Friedenbeck, não podem se tornar nada depois de morto. Mas os pais, parentes, amigos destas pessoas mortas por assassinos cruéis podem lutar pela punição de seus assassinos. Não por uma questão de vingança, mas de justiça e de misericórdia. Misericórdia de outras vítimas inocentes que possam estar à deriva e em consequente perigo diante da leniência em relação a monstros à solta. A idiopatia que acomete o pai de Liana é a mesma responsável pela tentativa de desencarceramento em massa de assassinos, pedófilos, traficantes, estupradores. É a mesma responsável pelo movimento antimanicomial que solta psicopatas toda sorte de pessoas perigosas às sociedades por achar que há uma doença social coletiva que exclui pessoas que têm distúrbios psicológicos ou mesmo que exclui pessoas com problemas mentais. Esta idiopatia que comete Ari, pai de Liana, morta e estuprada, não reconhece o mal e relativiza responsabilidade pessoal do criminoso, ou mesmo relativiza a doença mental de alguém que não tem noção de bem ou mal. Esta relativização de bem e mal gera o mal absoluto à espreita de uma vítima inocente como a filha de Ari Friedenbeck. Ari Friedenbeck, ativista da liberdade para o monstro que matou sua própria filha, é também vítima de doutrinação ideológica. Costuma-se chamar de síndrome de Estocolmo, uma patologia que acomete sequestradores em cativeiro que começam a sentir afeto por seus sequestradores. Ari parece não perceber que a idiopatia que tomou conta de si não é uma forma de misericórdia pelo assassino de sua filha ou de criminosos em geral. Seu desejo de liberdade a monstros como Champinha geraria maiores crimes, geraria a liberdade de outros monstros. Ari parece estar mais preocupado com o discurso de Bolsonaro, que queria pena de morte para o monstro Champinha. Talvez um cristão enganado clamasse pelo mandamento não matarás. Um mandamento baseado numa tradução errada da Bíblia. O correto seria: não assassinarás. Em legítima defesa, a Bíblia não condena a morte de alguém. Uma sociedade acuada por monstros agiria em legítima defesa se desse a pena capital a monstros recuperáveis como Champinha. Ari Friedenbeck, o homem que quer acolher em sociedade o assassino de sua própria filha, talvez creia no amor, no maior mito progressista, a ideia do bom selvagem de Rousseau, o pai do identitarismo moderno. Segundo este pressuposto, o homem nasce bom e a sociedade o corromperia sempre. Então, maldade humana não existiria e tudo que a pessoa má faz seria consequência dos males que a civilização lhe fez. Sabendo essa civilização sanar o mal que fez a um estuprador, a um assassino, a um torturador, é lógica da esquerda. A lógica da inversão moral que pune o inocente pelo crime dos maus. Talvez Ari devesse meditar sobre o pecado capital, o mito bíblico que diz que todos nascemos maus e podemos chegar à bondade através do mútuo conhecimento de nossa bondade e que possamos chegar ao bem tentando resgatar nosso semelhante de sua maldade intrínseca. Assim nos conhecemos moralmente miseráveis e ajudando ao próximo.
Escapamos de nossa maldade. Mas ao não compreender a maldade como ela se coloca, é querer redimir a maldade de um culpando todos em redor. Ari está exercendo o mal por meios turvos. Não reconhecer a realidade é o princípio do mal. Querer fazer o bem soltando o monstro assassino irrecuperável de sua filha, é exercer o mal à sociedade pensando que estava fazendo bem. E Ari Friedenberg pense nas suas ações equivocadas em nome do mal que vitimou sua filha e sua família. E Ari pense em suas ações equivocadas que podem fazer tanto mal a toda a sociedade e humanidade em seu redor. Pois é, esse foi o texto na coluna aí do Adriles Jorge, na Revista Oeste. E é essa a matéria que a gente trouxe hoje aqui.